Quer ouvir histórias realmente assustadoras? Hoje você vai descobrir quão profundamente a morte pode se esconder na Terra, por que você realmente deve temer os mortos e como foi possível dar a volta ao mundo usando gordura humana como combustível. Vamos nessa! Foi um verão sombrio. Por mais de meio ano, de julho de 2019 até março de 2020, incêndios florestais devastaram a Austrália. Talvez você se lembre das reportagens sobre esses acontecimentos, porque eles foram catastróficos. Não foram dezenas, nem centenas, mas 15 mil incêndios separados. Sim, incêndios na Austrália não são raros por si só, mas mesmo para esse continente, essa quantidade é exagerada. Ninguém nunca viu nada parecido. Em alguns dias, os incêndios eram tão selvagens e caóticos que superaram as previsões do pior cenário de um sofisticado programa de computador usado pelo Corpo de Bombeiros. Cerca de 186 mil quilômetros quadrados de terra foram queimados. Isso é mais do que 2,5 vezes o tamanho da Irlanda e aproximadamente igual ao território da Síria. Imagine o quão imenso é esse espaço. Além de devastar a terra, os incêndios destruíram cerca de 3.500 casas e mataram cerca de 3 bilhões de animais. Parecia o inferno, ou no mínimo um apocalipse, porque é assim que normalmente o retratam. Mas, sabe, quando tudo está pegando fogo, os animais morrem aos milhares e até o céu perde sua cor azul. Algumas áreas da Austrália estavam literalmente cobertas de corpos de animais e não dava para andar nem alguns metros sem tropeçar em mais uma carcaça. Para cada 1.000 corpos de koalas, cangurus e aves, os socorristas conseguiam encontrar apenas uma koala viva. Você consegue imaginar a escala disso? Mesmo os animais que conseguiram sobreviver ao fogo depois morriam de fome, e era preciso fazer algo com todos esses corpos. As autoridades ordenaram cavar valas comuns, pelo menos para o gado, para evitar uma catástrofe biológica. Mesmo enterrando os animais mortos, não é possível se livrar completamente deles. No mínimo, ficarão sob a terra ossos. Uma quantidade inacreditável de ossos por toda parte. Pense bem, você está andando e tudo ao seu redor é um enorme cemitério. Na verdade, a ideia de enterrar animais na terra não é das melhores. Não só porque tudo ao redor se torna um cemitério. Deixar corpos em decomposição ao ar livre pode se tornar uma ameaça real à biossegurança. Mas, ao mesmo tempo, os cadáveres são alimento para os predadores, o que os distrai dos herbívoros restantes e permite que estes últimos sobrevivam. Ademais, os cadáveres dos animais alimentam insetos, que polinizam e ajudam a restaurar a terra após incêndio. Você não acha que as vespas que voam de flor em flor vão recusar um pedaço de carne se tiverem essa oportunidade? Aliás, um corpo morto é tão nutritivo para o solo que geralmente se forma ao redor dele um halo de vegetação, que permanece por alguns anos. Parece útil para a terra, que sofreu com o fogo. Além disso, há um sério problema com o enterro no solo. Se isso for feito de forma errada, pode-se contaminar as águas subterrâneas, e isso é mortalmente perigoso não só para os animais sobreviventes, mas também para as pessoas. Existem também problemas menos óbvios. Alguns animais de fazenda não morreram durante os incêndios, mas ficaram tão gravemente feridos que foi necessária a eutanásia. E claro, ela foi realizada. Já não era possível ajudar os coitados, restava apenas poupá-los do sofrimento. No entanto, a eutanásia torna o enterro do animal inesperadamente mais perigoso do que a morte natural. Agora vou explicar como isso funciona. A maioria dos animais de estimação é sacrificada com um anestésico extremamente concentrado. Isso é indolor e rápido. No entanto, o medicamento não é eliminado do organismo e continua agindo, permanecendo no corpo enterrado por até 1 ano. E agora imagine, os veterinários tiveram que realizar a eutanásia em cerca de 4.000 animais de fazenda que sofreram com os incêndios. Provavelmente algum desses pobres coitados será desenterrado por necrófagos e acabará se envenenando. Sim, o medicamento usado para a eutanásia realmente pode matar um animal que decidir roer ossos de outros. Eu e Steve encontramos pelo menos um caso semelhante. 2 cães desenterraram ossos de uma vaca que havia sido sacrificada alguns meses antes. Como resultado, um dos cães morreu imediatamente, enquanto o outro ficou em estado muito grave por vários dias. Falando francamente, eu nem tinha cogitado esses riscos. A probabilidade de alguém ser envenenado por ossos de um animal sacrificado é bastante baixa, mas nunca é igual a 0. Outra desvantagem do enterro de animais é que carcaças podem esconder doenças perigosas, que facilmente serão espalhadas por gatos, raposas ou qualquer outro animal atraído pelo cheiro da decomposição. Você se lembra das auréolas de plantas ao redor dos corpos? Nelas não cresce só grama bonita de jardim e algumas flores, mas também ervas daninhas, que se multiplicam com uma força assustadora.
Tente depois se livrar delas. E mesmo entre os insetos que se alimentam de carcaças, existem espécies que causam mais danos do que benefícios, como as vespas, que exterminam outros insetos. Além disso, se houver poucas carcaças de animais, elas podem ficar intactas por mais tempo, aumentando a probabilidade de desenvolvimento de infecções dentro delas. O enterro de corpos pode ser comparado ao envio de lixo para aterros sanitários. A decomposição será lenta e no final não haverá nenhum produto final. Mas então, o que fazer afinal? Quer dizer, então enterrar anse. Perigoso, não enterrar tambanse, mense, perigoso. Mas para onde então devemos destinar os animais mortos? Acontece que existe afinal uma alternativa, e essa alternativa é a compostagem de cadáveres. Compostagem pode parecer desagradável, mas acelera a decomposição de forma segura para o meio ambiente, elimina a maioria dos patógenos em vez de simplesmente enterrá-los no solo. Ela também elimina maus odores e não atrai necrófagos. Como resultado, obtém-se um material eficaz para fertilizar o solo. Só que a compostagem leva muito tempo e exige o cumprimento rigoroso de todas as regras. É necessária uma certa temperatura e umidade para garantir que todos os micro-organismos patogênicos sejam destruídos e os odores sejam eliminados. Mas o mais interessante é que a compostagem, na verdade, não é só para animais mortos, mas também para pessoas. Sim, essa é uma prática ainda mais controversa, mas mesmo assim ela tem suas vantagens. A população global está crescendo e o espaço para cemitérios está diminuindo, inclusive dentro dos próprios cemitérios, que também estão ficando sem espaço. Além disso, cada lote custa bastante dinheiro. Poderia parecer que a alternativa é a cremação, mas mesmo aqui não é tão simples. Cada cremação libera na atmosfera cerca de 50 quilos de dióxido de carbono, além de toxinas nocivas. Diariamente, aproximadamente 178 mil pessoas morrem no mundo. Se todas optassem pela cremação, o planeta possivelmente sufocaria. O enterro por compostagem elimina esses problemas. Na verdade, tudo isso está longe de ser tão horrível e bárbaro quanto parece. Primeiro, o corpo é colocado em um recipiente contendo uma mistura de solo, cavacos de madeira, palha e alfafa. Quando começa a decomposição, a atividade microbiana gera calor, isso acelera o processo e elimina os micróbios da mistura. Com o tempo, em cerca de 4 semanas, a pessoa se transforma em 760 litros de solo nutritivo, parte do qual é devolvida aos familiares, para criar um jardim memorial ou para outras cerimônias, ou para ser usado em projetos de paisagismo, claro. Para comparação, antes que um túmulo comum possa ser reutilizado, devem-se passar algumas centenas de anos. E o principal é que tudo isso custa um pouco menos do que um enterro tradicional, mas traz muito mais benefícios. E quanto mais popular esse método se tornar, menos custos ele exigirá. Aqui, em geral, tudo funciona de acordo com o esquema padrão e as leis do mercado. Aliás, espero que você não esteja comendo nada aí. Porque a compostagem está longe de ser a única forma de reutilização de cadáveres. Isso pode parecer um pouco estranho, mas os ossos de animais podem ser um bom combustível. Sim, eles são basicamente compostos de cálcio, que não queima, mas ainda assim cerca de 10% do tecido ósseo é gordura, e é justamente ela que serve como um excelente combustível. Primeiro, é preciso um pouco de lenha comum para aquecer os ossos, mas depois o fogo derrete a gordura alimenta o fogo, e o fogo libera calor. Fumaça também é liberada, mas dizem que seu cheiro não é tão ruim quanto parece inicialmente. O principal é não deixar a fumaça pegar em você, caso contrário, o cheiro pode ficar por alguns dias. Mas tenho certeza que nossos antepassados não ligavam para esses detalhes. Na verdade, há muitas evidências arqueológicas de que ossos de animais eram usados como combustível pelos antigos, especialmente nas regiões de tundra, onde há poucas árvores. Escavações mostraram que grupos de caçadores-coletores que viveram na Europa Central e Oriental entre 30 mil e 20 mil anos atrás se especializavam em mamutes. A carne dos mamutes era consumida, a pele usada para abrigos, os ossos e as presas serviam de matéria-prima para ferramentas, ornamentos e na construção de moradias, além de serem usados para aquecimento nas fogueiras. Os humanos podem ter sido uma das principais causas da extinção dos mamutes. A mudança climática e a escassez de alimentos influenciaram, mas as pessoas podem ter exagerado. Eles usaram os gigantes peludos de forma muito ativa, e no final das contas, eles simplesmente acabaram. Claro, o ser humano moderno precisa de muito mais recursos energéticos do que seus ancestrais distantes, então queimar ossos com certeza não vai suprir todas as necessidades. Mesmo que fossem ossos daqueles 3 bilhões de animais mortos no incêndio, mesmo que entre eles houvesse mamutes. Mas existe a ideia de usar gordura humana como combustível para carros.
O biodiesel, combustível produzido a partir de óleos vegetais como soja e canola, já é utilizado atualmente. O sabão também pode ser feito a partir de gorduras animais, incluindo até mesmo gordura humana. Em 2007, o ecobarco quebrou recordes ao dar a volta ao mundo em menos de 61 dias. Isso só foi viável graças à gordura de 3 pessoas que passaram por lipoaspiração para esse experimento. A gordura deles foi suficiente para o barco percorrer quase 14,5 km. É pouco para uma volta ao mundo, mas a experiência em si é absolutamente única. E em 2008, um cirurgião plástico de Beverly Hills afirmou que produzia biodiesel a partir da gordura que ele removia de seus pacientes por meio de lipoaspiração. Após o Departamento de Saúde descobrir, o cirurgião teve que se mudar rapidamente da Califórnia para a América do Sul. E embora haja poucas evidências de que o doutor realmente tenha feito algo assim, teoricamente ele poderia. Ou ele poderia montar um negócio de fabricação de sabão. Isso já é um esquema consolidado. Voltando para a Austrália, onde começamos o vídeo, caso você não tenha esquecido, aconteceu que esse continente se tornou líder na extinção de animais selvagens. Desde o início da colonização, a Austrália perdeu 34 espécies de mamíferos, aproximadamente o mesmo número que foi extinto em todo o mundo nos últimos 200 anos. O início se deu com a caça, o rápido crescimento urbano e o desenvolvimento agrícola. A situação piorou com a introdução de gatos, coelhos e ratos e o posterior envolvimento do governo. Na década de 1800, foram criadas leis que primeiro incentivavam e depois praticamente obrigavam a matar marsupiais locais. Tudo isso para combater a suposta concorrência por alimento entre o gado doméstico e esses mesmos marsupiais. Logo começaram a pagar pela morte de cães dingo e raposas. No período de 1877 a 1930, mais de 27 milhões de animais foram mortos em Queensland. E só então essa loucura parou, mas a extinção já não podia ser evitada. Hoje, o ritmo só aumenta, apesar das pessoas não mais exterminarem diretamente os animais. Desmatamento, degradação do habitat, incêndios florestais, influência de espécies invasoras. Tudo isso pode ser a causa. Espécies antes comuns estão sumindo de seus habitats originais. E os incêndios do Verão Negro só pioraram uma situação que já era ruim. Como já disse, durante esses incêndios monstruosos não foram afetados apenas os animais selvagens. Para entender a escala das mortes entre o gado, aqui vão alguns exemplos. O fazendeiro e sua família foram obrigados a fugir da cidade de Corion quando o fogo chegou lá. Mas ao retornarem, descobriram que 11 vacas morreram e outras estavam tão feridas que precisaram ser sacrificadas. Outro fazendeiro perdeu pelo menos 30 vacas para o fogo, de um rebanho de 400. Nas valas comuns, além das vacas, também havia cangurus que morreram nas fazendas ou perto delas. Horrível. Mas a situação realmente terrível aconteceu na Ilha Canguru, que fica na costa do sul da Austrália. Antes do Verão Negro, era um verdadeiro paraíso para a vida selvagem, um imã para turistas e um centro agrícola. O fogo destruiu cerca de metade da ilha e os parques naturais viraram cinzas. Os fazendeiros locais também não escaparam da catástrofe. Um deles enterrou mais da metade de suas 9.000 ovelhas. Enterrou todas em valas comuns? Tenho medo até de imaginar o quão enorme é esse cemitério de animais. Mas vale dizer que, desde a colonização da Austrália, tantos animais diferentes morreram que cemitérios assim já não deveriam mais surpreender. Pegue, por exemplo, os coelhos. Parece que todo mundo conhece essa história. Os colonos trouxeram os coelhos para ter acesso à carne, mas eles se adaptaram bem à Austrália e começaram a se reproduzir em um ritmo catastrófico. Como resultado, o país enfrentou uma invasão de coelhos, que destruíam os pastos por onde passavam. Foi necessário resolver esse problema urgentemente. Os coelhos começaram a ser exterminados por todos os meios disponíveis, em números impressionantes. Não ficarei surpreso se um dia os cientistas declararem: toda a Austrália é um enorme cemitério de coelhos. Mas por enquanto existe apenas um memorial desse tipo, instalado por defensores dos animais em memória daqueles terríveis acontecimentos. Contudo, os coelhos não são os únicos animais problemáticos na Austrália. Também há camelos. Ao que tudo indica, em breve os camelos também serão enterrados por toda parte, porque eles, assim como os coelhos, são considerados pragas. Os ancestrais dos camelos australianos atuais também foram trazidos por colonos para a Austrália, visando uso próprio. E os camelos também gostaram muito da nova casa. Hoje, aqui vive o maior rebanho de camelos selvagens do mundo. Sua população é estimada em cerca de 300 mil indivíduos. Esses animais precisam de comida.
Assim, os camelos se tornam pragas, pois causam mais danos do que benefícios, e por isso são exterminados. Na maioria das vezes, atiradores de elite simplesmente abatem os animais de helicópteros, eliminando assim milhares de indivíduos. Por exemplo, em 2012, na Austrália, cerca de 75 mil camelos foram mortos. Do ponto de vista do governo, isso era considerado totalmente ético, já que os camelos não são nativos e podem ser eliminados. Mas sabe qual é o problema? Mas sabe quem mais sofreu com essas limpezas de animais na Austrália? Os cangurus endêmicos do país. Eu já mencionei que essas mortes foram permitidas e até incentivadas por lei, mas você simplesmente não faz ideia da escala desses assassinatos. Em 10 anos, na Austrália, foram exterminados 31.500.000 cangurus, o que se tornou o maior abate comercial de animais selvagens terrestres do mundo. No mundo. E essa é uma situação muito incomum. Por um lado, os cangurus, como todos os animais selvagens locais, são protegidos. O assassinato deles é punido criminalmente, mas isso não impede as pessoas. Os fazendeiros que criam gado afirmam que os cangurus destroem cercas, criam perigos nas estradas, competem com suas ovelhas e vacas por comida e água. Os cangurus até prejudicam a terra e sua biodiversidade. Eu nem sei como eles conseguem fazer isso, considerando que ninguém trouxe cangurus para a Austrália de propósito. Mas o fato é fato. Os animais continuam sendo mortos, considerando que isso é justificado e até talvez útil para outras espécies. Só que os próprios cangurus não têm culpa de nada. Não são eles que atrapalham as pessoas, são as pessoas que expandem sua influência e simplesmente tiram dos cangurus o seu habitat. Claro, eles começam a competir com as ovelhas e às vezes acabam correndo para a estrada sem querer. E o que mais resta fazer quando as pessoas e suas fazendas estão literalmente em toda parte? Tudo isso é realmente muito triste, mas a terra da Austrália está realmente cheia de ossos de animais que morreram lá. Nem sempre as pessoas são culpadas por isso, e os corpos nem sempre são perigosos. Na verdade, a certeza de que qualquer cadáver é uma ameaça potencial não passa de um mito. As pessoas sempre temeram a morte e criaram muitas superstições ao redor dela. Por exemplo, você provavelmente já ouviu dizer que os corpos das vítimas de desastres naturais aumentam o risco de epidemias, mas não há nenhuma evidência científica para isso. Ademais, os cientistas creem que os cadáveres apresentam menos risco de contaminação do que as pessoas vivas. E faz sentido, uma pessoa morta dificilmente vai espirrar em alguém. Até o final do século XIX, médicos e cientistas acreditavam que as doenças se espalhavam junto com os maus odores. Um cadáver tem um cheiro horrível e pode ser potencialmente perigoso. Essa convicção até tem seu próprio nome, teoria dos miasmas, mas até mesmo essa teoria tinha seus pontos positivos. Graças a ela, as pessoas começaram a usar ativamente o sistema de esgoto, porque ele eliminava os maus odores, ou seja, também das doenças. E ainda existem micro-organismos responsáveis pela decomposição. No entanto, muitas pessoas acham que eles também são responsáveis pelas doenças, mas isso não é verdade. Esses carinhas minúsculos, na verdade, não fazem nada de ruim e não são patogênicos. Mas a morte em massa de certos animais pode ter consequências sérias e de longo prazo. É verdade, para as plantas. Quando os cadáveres se decompõem, eles liberam gases e uma mistura de restos diluídos de líquidos biológicos ácidos e micróbios. O solo absorve tudo isso com prazer, por que não? Mas se isso acontecer em grande escala, a toxicidade pode matar qualquer planta, incluindo árvores. E claro, os seres vivos que morreram em decorrência de doenças representam um perigo para as pessoas de qualquer forma, porque continuam sendo portadores de infecções. Eles não são perigosos apenas logo após a morte ou nos meses seguintes. Como aquelas vacas após a eutanásia, as covas com animais infectados continuam sendo fontes de contaminação. Mesmo 30 anos depois, nos anos 90, houve um surto de encefalopatia espongiforme bovina no Reino Unido. Estima-se que no auge havia 180 mil animais infectados, e todos morreram, devido à falta de capacidade das usinas de incineração para a eliminação adequada dos animais infectados. Mais de 6 mil vacas foram enterradas em valas comuns em quase 60 locais por todo o país. Parecia que enterraram e esqueceram. Mas pesquisas posteriores mostraram que a medula espinhal infectada não foi removida antes do enterro como deveria ter sido. Por isso, a infecção poderia ter sido levada pela água da chuva através do solo. Devido a isso, reservatórios próximos às covas podem ter sido contaminados. Isso pode causar contaminação das águas subterrâneas e novos surtos de doenças em vacas que podem, por fim, infectar pessoas. Para contrair a encefalopatia espongiforme bovina, é suficiente comer um pouco de carne bovina contaminada. Em suma, as perspectivas são inquietantes e as soluções não estão claras.
E quanto ao surgimento de zumbis? Aqui a vaca já não tem nada a ver com isso. Essa é uma história sobre Visons e talvez você já tenha ouvido falar dela. Tentando conter a propagação do coronavírus, na Dinamarca decidiram eliminar 17 milhões de animais que eram criados em fazendas. E tudo isso porque 12 pessoas foram infectadas por uma cepa mutante do vírus, que é transmitida de humanos para visons e de volta para humanos. Decidiram agir por precaução. Naquele tempo todos estavam horrorizados, mas imagine o susto quando os visons começaram a ressuscitar de suas sepulturas. Milhares de animais, enterrados a cerca de 2 metros de profundidade em um campo de treinamento militar, começaram a emergir do solo como zumbis. Os cientistas explicaram rapidamente o ocorrido por causas naturais. A decomposição gerou um gás que fez os corpos subirem. O solo nesse local era leve demais e as pobres martas não foram enterradas com profundidade suficiente. Em suma, nada de apocalipse zumbi. Para conter as martas que saíam das covas, colocaram mais terra por cima, embora tenha havido a sugestão de desenterrar os animais e queimá-los. É mais ou menos assim que se combate coisas ruins, incluindo o coronavírus. Na verdade, médicos e pesquisadores afirmaram que não há nenhum risco de contrair Covid de martas já mortas e enterradas, mesmo considerando a proximidade do lago. Quero acreditar nisso, porque existem vírus que simplesmente não ligam para esses prazos. E não me refiro apenas à encefalopatia espongiforme bovina, apesar da incrível resistência dos prions. Prazer em conhecê-lo. Pitovírus sibericum. Ele pertence aos vírus gigantes, foi descrito em 2014 e é o maior vírus conhecido até o momento. Porém, o mais importante não é o tamanho. A questão é que esse vírus foi encontrado no permafrost siberiano, a uma profundidade de cerca de 30 metros, e ficou lá por 30 mil anos em um estado de sono profundo, sem infectar ninguém. Só imagine, a última vez que esse vírus gigante esteve ativo foi quando nossos ancestrais esculpiam estatuetas de mulheres em pedra no Paleolítico. O pitovírus sibericum permaneceria congelado profundamente na Terra, se não tivesse sido desenterrado e descongelado em laboratório por cientistas franceses. Descobriu-se que o frio não afetou o vírus, que continuou infectando normalmente. 30 mil anos depois. Após o fim de semana, às vezes esqueço como trabalhar, mas esse cara lidou com isso mesmo após muito tempo. Os testes mostraram que o vírus ataca amebas, que são organismos unicelulares, mas não infecta humanos ou animais. Esses testes também ocorreram em 2014. E como até agora não ouvimos nada sobre uma epidemia vinda do Paleolítico Superior, podemos ficar um pouco mais tranquilos, mas só um pouco. Não direi nada novo agora. Vocês já sabem, mesmo sem mim, que o permafrost está derretendo aos poucos e quem sabe quantos vírus adormecidos ele esconde. É provável que lá sejam encontrados aqueles que vão preferir os humanos às amebas. E nem mesmo serão necessários laboratórios. Felizmente, é provável que nem todos os vírus sejam tão resistentes e duradouros quanto o pitavírus sibericum. A má notícia é que não fazemos ideia de quais patógenos realmente estão escondidos no permafrost. Potencialmente, isso pode ser uma surpresa muito desagradável. Um exemplo simples, em 2016, no território do Distrito Autônomo de Yamalo-Nenets, surgiu uma epidemia de antraz siberiano. Parecia que era o século XXI. Mas o verão foi muito quente, o permafrost derreteu mais profundamente do que o normal e os renas ingeriram junto com as plantas a lama contaminada por bactérias. Na época, cerca de 2.000 renas morreram, 72 pessoas foram hospitalizadas e uma faleceu. Talvez saibamos muito menos sobre vírus e bactérias do que deveríamos saber. No futuro, ainda descobriremos o que realmente está escondido debaixo da Terra. Não precisa ser necessariamente a Austrália ou o permafrost. E embora tudo isso assuste, ainda assim a natureza é uma coisa incrivelmente interessante. Até breve.